Fala, servidor, tudo bem? Sejam bem-vindos, professor Adenilton, começando um novo curso aqui para vocês, direcionado para quem vai fazer processo seletivo do contrato temporário do Distrito Federal. Prova já chegando, 19 de outubro você tem prova e eu vou trabalhar um tema bem legal com você, vou falar sobre a Lei Complementar 840 aplicada ao Distrito Federal e direcionada para a sua prova. Então, se você chegou até aqui, se você está em busca de um conteúdo direcionado, focado no seu edital, baixou o local. A gente vai fazer aí resoluções de questões, banca Quadrix e banca CESP. Vou usar as duas e vai ser bem legal, bem interessante. Não vá para a sua prova sem assistir todas essas aulas, tá? Já te faço o convite, se você não me segue nas redes sociais, queria pedir a gentileza para você fazer também isso aqui. Me siga lá nas redes sociais e também, se você quiser, siga aqui o canal do YouTube, adicione para você a receber novas atualizações. Vou perder muito tempo, não. Vou jogar aqui na tela e nós começamos os nossos trabalhos. Como eu tinha feito o convite, se quiser, siga lá nas redes sociais, professor Adenilton. Vai ser um prazer te receber lá nas redes sociais, lá no Instagram, para a gente poder bater um papo e te auxiliar nessa missão. Tudo bem? Vamos começar? Joga aqui para você, primeira questão, banca Quadrix, e eu quero te alertar o seguinte. Bora lá? Gás total, papel e caneta em mãos. Essas três primeiras questões é só para aquecer os motores. Eu vou falar sobre responsabilidade dos servidores, mas antes de tudo tem que falar sobre o artigo 180, que fala sobre os deveres dos servidores públicos do Distrito Federal. É um tema que a Quadrix gosta, tem uma certa predisposição. Se você quiser, pode até parar o vídeo, dar uma lida no artigo 180, ele é pequeno e ele tem um monte de questões que a Quadrix já cobrou. Vamos lá, vamos fazer 3 questões sobre ele. Joga aqui na tela. Primeira questão, 2024, banca Quadrix, nova CAP, perguntou o seguinte para o candidato. Em relação à Lei Complementar 840, julgo o item abaixo. É dever do servidor atender com presteza aos requerimentos de expedição de certidões para defesa de direitos ou requisições para defesa da administração pública. Muito tranquila, questão está correta, é só olhar o artigo 180 e eu digo novamente, o artigo 180 é uma leitura tão tranquila e vale um monte de questões. Vale lá você tirar aí 5 minutinhos do seu dia e ler esse artigo, ele tem uma cobrança bem legal, a banca Quadrix gosta dele. Então, bora lá? Primeira questão, vencida. Segunda questão, olhou para cá, não fuja, ela vai falar o seguinte, ó. Questão número 2, banca Quadrix 2023, prova do Procon DF, analista de atividade de defesa do consumidor, área de administração. É dever do servidor público tratar as pessoas com civilidade, correto, atender com presteza, o público em geral, disponibilizar a todos as devidas informações solicitadas. Porém, prestou atenção, ainda que apresentem caráter sigiloso. Que loucura! Se é uma solicitação sigilosa, é claro que eu não irei atender aquilo que tiver sigilo. Eu tenho que atender com civilidade, com presteza, com respeito. Eu vou fornecer as informações desde que tais informações não sejam sigilosas. Isso aqui é até uma questão de lógica. E você vai perceber que o artigo 180 ele tem muito isso, a lógica. Muitas vezes o bom senso, a lógica, você responde a questão sem nem ter ali ainda contato com essa matéria. Tudo bem? Bora lá, bora para a questão número 3. E aí eu fecho esse comecinho, que é bem tranquilo, o artigo 180. A questão número 3, a 2 ficou errada, que a gente está acabando de fazê-la, e eu venho para a questão de número 3, CESP 2023, prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal, local ótimo para trabalhar, ótimo salário, e ele perguntou o seguinte: constitui dever do servidor zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Lógico, zelar pela economia do material que eu vou utilizar é obrigação, é dever desse servidor. Artigo 180, eu só gabarito e a gente termina esse primeiro esqueminha. Ah, professor, muito fáceis as questões? Sim. O artigo 180 é um tópico bem tranquilo, não vá perder questões do artigo 180. Dá uma olhada nele, dá uma lida e você leva para a sua prova, com certeza você vai ter questões direcionadas que vão buscar ali alguma coisa do artigo 180. Tudo bem? Tá gostando? Manda aqui nos comentários, deixa aí a sua observação. Foi só o começo, pode colocar aí, professor, até agora
Deus nos ajudou, tá tudo certinho, tá tudo gabaritado, já podemos ir para a questão de número 4, e aí eu vou trabalhar algumas coisas um pouco mais interessantes para a gente. Bora lá? Questão número 4, Quadrix 2024, prova da nova CAP, a prova de administrador. Perguntou para o candidato e a gente vai gabaritar isso aqui juntos. Ele fala, à luz da Lei Complementar 840, julga o item que se segue. A responsabilidade civil, que é uma das áreas, uma das esferas que ele pode responder, decorre de ato omissivo ou de ato comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Bora lá? Bora gabaritá-la um tempinho, bem tranquilo, enquanto eu bebo uma água. Então eu tenho o gabarito aí agora, né? Gabarito correto. Professor, tem como aprofundar isso aqui um pouquinho mais? Trabalhar essas esferas? Bora lá. Então, quando eu falo de responsabilidade, o servidor, ele tem as esferas ou as áreas que ele irá ser responsabilizado. Então, na tua prova, nós temos as esferas ou simplesmente falamos de áreas que o servidor pode e irá responder. Ele pode responder na primeira esfera, que é a esfera civil. Haverá a possibilidade desse servidor responder civilmente pelas suas condutas. Além da esfera civil, esse servidor, ele também poderá ser responsabilizado na esfera administrativa. Ele pode na esfera civil e ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa. E vamos ver também que essa responsabilidade dele poderá ser na esfera penal ou criminal. Então existe uma outra esfera que é penal, ou pode vir na sua prova falando que ele também pode ser responsabilizado na esfera criminal. Caiu isso aqui na questão, você gabarita. Beleza. Vamos melhorar? Bora lá. Então, a primeira esfera é a esfera civil. Quando é que haverá a responsabilidade civil do servidor? Aí nós vamos pegando e coloco 3 observações pertinentes para a sua prova. O servidor, ele irá responder na esfera civil quando ele estiver diante de um ato comissivo. Adenilton, o que vem a ser ato comissivo? Cara, ato comissivo nada mais do que a ação. Você vai responder o servidor por uma ação, ele pode ser responsabilizado na esfera civil ou ele pode ser responsabilizado por uma omissão. Ele deveria fazer alguma coisa e não fez. Então, ele pode ser responsabilizado tanto por ação quanto por omissão. Volta e meia cai em questões falando assim, o servidor somente poderá ser responsabilizado por ações. Não, ele também pode ser responsabilizado por omissão, beleza? Volta para cá. Essa conduta, ele pode ser responsabilizado por uma conduta, e essa conduta, ela pode ser uma conduta dolosa. Conduta dolosa, ele tem a intenção de fazer, ele faz porque quer, ele tem o dolo, ou então ele assume o resultado, né? Ele assume a possibilidade de produzir um resultado. Isso chama dolo, intenção livre e consciente de produzir um resultado. Ou então ele pode responder na modalidade culposa. Pode ser uma conduta, mesmo ele não tendo a intenção de fazer, ele agiu com negligência, com imprudência, com imperícia, ele pode ter também a responsabilidade por uma conduta culposa ou uma conduta dolosa. E para fechar, essa conduta, essa ação, essa omissão, ela tem que gerar prejuízo. Adenilton, ele vai gerar prejuízo a quem? A lei vai trazer para a gente que esse prejuízo ele pode ter gerado ao erário. Quando eu falo que ele gera prejuízo ao erário, eu estou falando que ele está gerando um prejuízo à própria administração. Ele gerou um prejuízo à própria administração pública. Ele estava ali manuseando uma máquina do serviço público e pela imperícia, pela falta de atenção dele, ele danificou essa máquina, esse computador, esse veículo, e essa ação ou omissão dele gerou um prejuízo ao próprio Estado. O Estado pode responsabilizá-lo na esfera civil. Nada mais é do que pagar o Estado. Quando eu falo responsabilidade na esfera civil, estou falando de dinheiro.
dinheiro, estou falando de indenização, estou falando de pagamento. Ele vai pagar para o Estado o prejuízo que ele gerou. Gerou a quem? Ao próprio Estado, tudo bem? Mas além de gerar prejuízo ao Estado, vem para cá, ele pode gerar, toma cuidado aqui, amigão, ele pode gerar um prejuízo a terceiros, a particulares. Ele não gerou ao Estado, mas ele gerou a terceiros. Ele gerou um prejuízo a um particular. Você vai lembrar das aulas de direito administrativo que, na responsabilidade civil, eu não posso entrar diretamente contra o agente público. Eu tenho que entrar contra o Estado. E o Estado pode entrar com a famosa ação de regresso. Lembra dela? A ação de regresso ou ação regressiva. O agente público vai ser cobrado pelo Estado e não pelo particular. Vamos usar a seguinte situação hipotética. Eu sou servidor público, estou dirigindo um veículo da administração, mas eu estou falando ao celular enquanto eu dirijo esse veículo. Eu não consigo visualizar que o veículo da frente parou e eu venho e vou colidir com esse veículo da frente. Gerei um prejuízo. Eu, agente público, gerei um prejuízo a um particular. Esse particular, ele não irá entrar com ação diretamente contra mim, ele irá entrar com ação contra o Estado. Ele vai cobrar o Estado irá indenizar esse particular e agora não vai ficar no prejuízo o Estado, irá entrar com ação de regresso contra o agente público, contra o servidor. Então lembre-se que não entra direto contra o servidor, entra contra o Estado e o Estado entrará com ação de regresso, comprovando que houve dolo ou culpa do agente público e aí sim tem a responsabilidade civil. Tudo bem? Joga para cá. Então dá um print aí nessa tela, dá uma olhada, leva essa informação para sua prova e eu tenho que esse servidor, ele poderá ser responsabilizado nessas 3 esferas. A primeira delas, nós gabaritamos, que é a esfera civil. Além disso, ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa. Na esfera administrativa, nós temos que lembrar que aqui nós teremos 3 possibilidades de responsabilidade. Lembrando, deixe-me jogar para cá e tentar organizar isso aqui. Ele pode ser responsabilizado, só um momentinho, deixar isso aqui um pouco mais curtinho. Ele poderá ser responsabilizado em 3 situações. Eu tenho 3 infrações. Ele pode ter uma infração tida como leve. Primeira infração dele são as infrações tidas como leve. Além das leves, ele também poderá ter uma infração tida como média. E ele poderá ter uma infração grave. Lembraram disso aqui? Beleza, depois a gente vai aprofundando ao longo das aulas. A infração leve, ela está prevista no artigo 190 da nossa lei. Artigo 190 da Lei Complementar 840 fala sobre as infrações leves. Quando ele pratica uma infração leve, ele vai receber como punição a advertência. A advertência ela sempre por escrito. A advertência será por escrito e será aplicada quando houver a prática das infrações leves. Beleza? Então, a advertência, só toma cuidado que a prova pode falar que a advertência é verbal. Não há advertência verbal aqui na Lei Complementar 840. Caiu uma questão na sua prova, lembre-se, a advertência, ela sempre será por escrito. E eu quero que você fique atento a outra situação. Em regra, as infrações leves, elas vão gerar a advertência. Todavia, a lei possibilita a aplicação de suspensão de até 30 dias, desde que eu fundamente, eu motive o porquê que eu estou substituindo a advertência por suspensão de até 30 dias. E aí você vai ter que fazer o seguinte: você só irá fofocar se a pessoa pedir a fofoca. Professor, não entendi nada. Se eu te pergunto assim, você tem a informação, mas eu te perguntei, qual será a sanção para as infrações leves? Infrações leves geram como sanção a advertência, que ela é feita por escrito. Ponto. Mas eu posso substituir essa advertência? Opa, aí você quer fofoca. Aí você quer um pouco mais de informação. Eu tenho e eu te forneço. Quando houver a fundamentação, a justificativa, eu posso substituir a advertência por suspensão de até 30 dias. Professor, mas suspensão não é para infrações médias? Tudo bem, mas a lei autoriza
aplicar a suspensão de até 30 dias para aqueles que cometeram infração leve, desde que eu justifique a modificação, o motivo de não aplicar a advertência e substituir por suspensão de até 30 dias. Aí é uma exceção, você só vai falar dessa exceção se porventura te perguntarem. Tudo bem? Volta para cá, vem para a nossa missão. Próxima. Aí eu tenho, vou até deixar uma anotaçãozinha aqui, né? Porque você vai lembrar, vai entender, quando eu falo de regra, a regra é a advertência. Todavia, poderá, de forma justificada, substituir por suspensão de até 30 dias. Mas aí é uma exceção para a nossa prova. Bora evoluir? Aí eu tenho a próxima. A próxima são as nossas infrações médias. Cuidado com as infrações médias. Infração média, ela vai gerar uma suspensão. Caiu na tua prova, infração média gera suspensão. A suspensão, eu fico sem trabalhar, mas também irei ficar sem receber. Então, as infrações leves geram advertência, as infrações médias, elas geram a suspensão. Só que eu tenho que entender que essa suspensão, eu fico sem trabalhar. Qual que é a regra da suspensão? Não trabalho e não recebo. Eu não trabalho, mas não recebo salário durante o prazo que eu estiver suspenso. Aí essa suspensão vem para cá. Eu tenho dois grupos de infrações médias. As infrações médias, elas serão divididas em dois grupos. Vamos colocar aqui em vermelho, vou colocar em roxo. Eu tenho as infrações médias do grupo 1 e eu tenho as infrações médias do grupo 2. Se ela for infração média do grupo 1 ou do grupo 2, as infrações médias do grupo 1, ela tem uma suspensão de até 30 dias. Se ela for do grupo 2, ela tem uma suspensão de até 90 dias. Cuidado, que eu estou falando o até. Então, quer dizer que pode ser menos de 30, pode ser menos de 90. O que a lei fala é que eu não poderei passar de 30 dias ou passar de 90 dias. Se for média do grupo 1, até 30 dias. Se for média do grupo 2, as médias do grupo 2, aí ela não pode passar de 90, beleza? Leva essa ideia aí pra gente. A gente vai falar melhor sobre? Claro que sim, mas de antemão eu posso trazer dois exemplos. Comercializar produtos no horário de trabalho configura infração média do grupo 1. Ainda bem que isso não acontece em lugar nenhum, né? Ninguém vende nada na repartição pública, mas já pode anotar. Vender, comercializar, praticar atos de comércio na repartição pública configura infração média do grupo 1. Se é uma infração média do grupo 1, configura a sanção de suspensão de até 30 dias. 30 dias sem trabalhar, 30 dias sem receber salário. Média do grupo 2, já vamos adiantar? Assédio moral, assédio sexual e agressão física, salvo em legítima defesa. Essas três, com certeza, muita gente confunde, porque pensa na gravidade e quer colocar como infração grave. Não são graves, são médias do grupo 2. Bora lá? Assédio moral, média do grupo 2. Assédio sexual, média do grupo 2. Agressão física, salvo em legítima defesa, média do grupo 2. Qual a sanção? Suspensão de até 30 dias que esse servidor vai receber. Beleza? Jogo para cá. Aí eu tenho as dos grupos, né? Podem ser grupo 1 e pode o grupo 2. Agora eu venho para as infrações graves. O que gera na infração grave? Cara, a infração grave, ela vai gerar como consequência demissão, como consequência demissão. Professor, exoneração? Amigo, exoneração não tem caráter punitivo. O nome é demissão. Professor, a demissão tem caráter punitivo. A exoneração, isso. Exoneração não tem caráter punitivo. E além disso, pode, além da demissão, aqui também nós temos a possibilidade das cassações. Além da demissão, pode ser aplicada a cassação
da aposentadoria ou da disponibilidade. Aposentadoria ou disponibilidade. Não tem como eu demitir quem já está aposentado, então eu irei cassar a aposentadoria dele. E aquele que estiver em disponibilidade, também haverá a cassação da sua disponibilidade. Entendido? Porém, tem que ficar atento, bora jogar para cá, que existe a grave do grupo 2. Aqui é grave do grupo 1. Se a tua questão falar grave do grupo 2, ela vai gerar as mesmas consequências, mais 10 anos de incompatibilidade para assumir cargo público no Distrito Federal. Mais 10 anos de incompatibilidade para assumir cargo público no Distrito Federal. Depois a gente melhora essa explicação, vai ficar legal, vai ficar bacana. Eu vou deixar algumas informações para vocês, tudo bem? Então lembre-se. As graves, ela também tem grupo 1 e grupo 2. A grave tem grupo 1 e grupo 2. Grave do grupo 1, ela vai gerar como consequência demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Grave do grupo 2, além de ter a perda do cargo por demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, gera também como consequência a incompatibilidade de assumir novo cargo público no Distrito Federal pelo prazo de 10 anos. Essa incompatibilidade de assumir novo cargo público só acontece nas graves do grupo 2. Grave do grupo 2 são muito comuns crimes. Peculato, crime contra a administração são graves do grupo 2. Ela vai gerar como consequência uma incompatibilidade por mais 10 anos sem assumir cargo público aqui no Distrito Federal. Entendido? Olha para cá rapidinho. Exoneração não tem caráter punitivo. Mas, professor, ele perde o cargo, perde. Me dá um exemplo de exoneração. Reprovação em estágio probatório. O servidor que for reprovado no estágio probatório, ele irá perder o cargo por uma exoneração, mas não tem caráter punitivo. Isso que eu quero que você leve para a sua prova. Se ele falar exoneração, não tem caráter punitivo. Entendido? E a outra situação, para ficar atento, é a destituição do cargo em comissão. O cargo em comissão, ele não é demitido. Se o cargo em comissão praticar alguma coisa errada, ele será destituído do cargo em comissão. Não existe demissão de cargo comissionado. A demissão é para servidor efetivo. Se a questão falar que é um servidor comissionado, para ele não existirá a demissão. O nome é a destituição desse cargo. Tudo bem? Então volta para cá e aí eu termino falando sobre as questões relacionadas à esfera criminal ou à esfera penal. Vamos só jogar uma cor aqui? Bora jogar o quê? Vamos colocar um laranjado, né? Nessa esfera administrativa. E eu tenho a esfera penal. Adenilton, a esfera penal, qual será a responsabilidade na esfera penal? Aí eu tenho responsabilidade na esfera penal por crimes ou contravenção. Na esfera penal, quando é que eu serei responsabilizado? Por eu ter praticado um crime ou eu ter praticado uma contravenção. O crime ou a contravenção penal geram responsabilidade para o servidor público na esfera criminal, na esfera penal. Então, quando eu terei a esfera criminal? Gera a esfera criminal quando ele tiver uma prática de um crime ou de uma contravenção penal. Tudo bem? Só para a gente fechar, essas esferas, elas têm duas características que são importantes. Primeira delas, elas são cumulativas. O que significa eu falar que as esferas são cumulativas? Eu estou frisando que uma única conduta desse agente pode gerar responsabilidade nas três esferas. Então, apareceu lá na tua prova, as esferas são cumulativas? São. O que significa? Que uma única conduta pode gerar responsabilidade nas três esferas. Ele praticou uma conduta só e ele vai responder na cível, ele vai responder na administrativa e na penal. Uma só conduta pode gerar cumulativamente responsabilidade nas três esferas. Por exemplo, ele está dirigindo com o uso do celular sob o efeito de álcool, ele está bebão e ele acaba atropelando alguém.
Caramba, e aí, professor? Foi uma conduta só, dirigir embriagado. Mas essa uma conduta gerou para ele responsabilidade civil. Ele vai ter que indenizar a pessoa ali, vai ter que indenizar o prejuízo que ele gera. Ele responde criminalmente, porque dirigir embriagado é crime, e ele responde na esfera administrativa, podendo perder o cargo público. E as consequências, elas são cumulativas. Acumula-se as consequências quando eu estou diante da responsabilidade do servidor. E fora isso, ela também vai ser independente. As esferas, elas detêm duas características. Elas são cumulativas, mas elas também são independentes. Independente. Uma esfera não influencia na outra. Então, usualmente, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu terei 3 processos abertos. São processos diferentes. Eu tenho um processo na esfera administrativa, eu terei um processo na esfera civil e eu terei um processo na esfera penal. São esferas independentes, são processos independentes. Então, existe um limitador entre eles. Então, aqui, ó, existe uma barreira entre eles. Eles são independentes. Essa é uma das características da nossa responsabilidade. Nós vamos responder na esfera criminal, civil, administrativa, de forma independente. Beleza? Pega isso aqui, dá um print. Professor, e aí, o que eu faço agora? Além de dar o print, eu te deixo isso aqui, ó, anotadinho. Então, essa tabela, ela reproduz justamente o que eu acabei de falar com vocês. Então, o que eu falei com você fica reproduzido nessa tabela. Dá uma olhadinha, tá tudo aqui, todas as informações que eu coloquei, elas ficaram para cá. Ó. A esfera civil, a esfera administrativa, criminal, elas estão marcadas nessa informação. E a outra coisa que eu preciso que você faça é ler o artigo 181. Esse artigo 181, ele é artigo de prova. Várias e várias questões vão sair daqui. Aí ele fala, ó, artigo 181. O servidor responde na esfera penal por crimes ou contravenções. Ele responde na esfera civil por conduta, ação ou omissão dolosa ou culposa que gere prejuízo ao erário ou que gere prejuízo a terceiros. E ele responde na esfera administrativa. Aí na esfera administrativa ele responde na infração leve, infração média, infração grave, por advertência, por suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição do cargo, tudo isso pelo exercício irregular de suas atribuições. Aí vem a questão e fala, essas esferas, as sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se. Uma única conduta gera responsabilidade nas 3 esferas. Então, diante da questão, eu sugiro que você leve aquela expressão para você lembrar na prova. Uma única conduta. Ele só fez uma coisa. E essa uma única conduta gerou como consequência responsabilidade nas 3 esferas. Ele terá responsabilidade na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal, cumulativas. São esferas cumulativas. E elas são independentes. Significa que uma não irá influenciar, via de regra, nas outras. Foi o esqueminha que eu te trouxe de abrir 3 processos e esses processos, eles são independentes entre si. A regra é que um não irá influenciar na outra. Essas duas eu vou explicar melhor quando chegar uma questão, e aí eu trabalho essa parte da absolvição, eu trabalho esse contexto aí com você. Tudo bem? E para encerrar a nossa aula, olha lá, quero te fazer um convite. Preste atenção, convite especial para você que está fazendo a preparação para o contrato temporário 2025. Eu quero te convidar para o Aulão dos Desesperados. Quando é que vai acontecer esse Aulão dos Desesperados? Nos próximos dias 13 e 14 de outubro. Segunda e terça. Professor, não é dia letivo não. Olha para cá, não tem aula nesses 2 dias. Então você vai conseguir, durante o dia, fazer uma super revisão de matérias importantíssimas. Quem vai fazer parte desse aulão? Nós temos eu, professor Francelino e o professor Gustavo.
os três, cada um com suas respectivas matérias. Então você vai ter português, você vai ter lei orgânica, você vai ter ECA, lei complementar 840, vai ter alguns decretos que fazem parte do seu edital aqui, da parte do Distrito Federal, PDPM, tudo isso dividido em 2 dias, mas são 4 turnos. Você vai ter 4 turnos de aula. Por quê? Segunda e terça. Só que segunda você tem aula manhã e noite. Perdão, manhã e tarde, tá? Você vai ter aula em 2 turnos, no matutino e também no noturno, 2 turnos. E você vai ter na terça o mesmo esqueminha. Na terça você vai ter manhã e tarde, os 2 turnos. Eu coloquei ali o Nzinho novamente, né? Não vai ter aula à noite não, pessoal. É manhã e tarde você vai ter as aulas. Então, são 4 turnos, equivalente a 4 aulões, pelo valor de R$ 70. Então, você tem um investimento de R$ 70, só que é um investimento de R$ 70 que te fornece 4 turnos. É o equivalente a 4 aulões, irmãos. Então, são 4 turnos por R$ 70. E, claro, a aula é online? Sim. Você vai ter no formato online, só que ela vai ficar gravada. E aí você pode assistir quantas vezes você quiser, uma vez que ela ficará gravada e disponível para você revisar durante o restante da semana até o momento da sua prova. Se eu não conseguir assistir, professor, você pode assistir outro momento. Gostou? Houve interesse? Então me chama aí no Instagram, ou professor Francelino, professor Gustavo, todos eles estão aí para passar o link de adesão para você. No mais, tem mais aula, tá? Eu vou voltar e vou continuar falando sobre Lei Complementar 840. Fique com Deus, um abraço, bons estudos, clica no próximo vídeo, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre Lei Complementar 840. Te vejo daqui a pouco. Um abraço e até mais.